Marido expulsa esposa por ter um filho que não se parece com ele. 10 anos depois a verdade chocante é revelada. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Helena abriu os olhos após um longo desmaio. A luz branca e intensa acima de sua cabeça a fez franzir o rosto. Tudo estava embaçado, como se uma névoa cobrisse sua retina. Ao redor, o som constante de máquinas, passos de sapatos de borracha indo e vindo, e o choro estridente de um recém-nascido vindo de algum canto da sala de recuperação. Ela respirou suavemente, o peito doía com lentidão, cada inspiração parecia rasgar por dentro. Seu abdômen latejava, um corte horizontal abaixo do umbigo queimava como fogo. Mas ela não pensava na dor. Só conseguia pensar em uma única coisa. Onde está meu filho? Helena perguntou baixinho, a voz rouca. Uma enfermeira se aproximou, os cabelos castanhos presos num coque firme na nuca, no crachá lia-se em Carmen. Ela sorriu suavemente. O bebê está bem. Um menino saudável. 3,3 kg. Cabelos pretos, pele morena. Helena suspirou aliviada. Ela assentiu com a cabeça, movendo os lábios com dificuldade. Quero ver meu filho. Só um pouco. Vou chamar alguém para trazê-lo, respondeu Carmen, saindo rapidamente pela porta. Poucos minutos depois, a porta se abriu com força. Um homem entrou antes mesmo da enfermeira e Marcos. Alto, imponente, olhar afiado como lâmina, Marcos era o típico homem de sucesso que costumava aparecer nas capas de revistas de negócios. Mas naquele momento, seus olhos não carregavam o brilho de um pai orgulhoso. Eram olhos cheios de desconfiança, frieza e ódio. Marcos foi direto até o berço que Carmen empurrava. Olhou o bebê. Um olhar demorado, fixo, como se estivesse inspecionando uma mercadoria recém-entregue. De repente, seu rosto escureceu. Virou-se abruptamente para Helena, a voz explodindo como um grito. Que diabos é isso? Helena se assustou. Ainda fraca, apoiou as mãos na cama com esforço. Seus olhos se arregalaram em choque. Marcos, e do que você está falando? Marcos apontou para o bebê. Olha para isso. Olhos castanhos. Pele morena. Isso não é meu filho. Do que você está falando? E é seu filho. É nosso filho. Helena sussurrou, a garganta apertada como se fosse estrangulada. Marcos soltou uma risada sarcástica. Um som sem nenhum traço de humanidade. Eu não sou idiota, Helena. Eu sou branco, de olhos azuis. Minha família tem 4 gerações assim. Você também não tem nada de sangue equatoriano ou africano. Então esse bebê é de quem? A enfermeira Carmen ficou pálida. Senhor Marcos, por favor, mantenha a calma. Este menino nasceu da cesariana da sua esposa. Cala a boca. Marcos gritou. Vocês foram enganados tão fácil assim? Ela transou com outro e agora quer empurrar o filho dele para mim. Helena caiu em prantos. Tentou se erguer, mas a dor a impediu, forçando-a a continuar deitada. Suas lágrimas desciam, molhando o travesseiro branco. Você tá louco. Ele é seu filho. Você acariciava minha barriga todas as noites. Você disse e que ia dar o nome de Tomás. Tomás. Eu não vou dar nome a um filho que não é meu. Marcos rosnou. Ele arrancou o papel de nascimento das mãos de Carmen e o rasgou bem diante de todos. Vou te processar por fraude conjugal. Você vai pagar por isso. Carmen, desesperada. Senhor Marcos. Por favor, não faça isso. Aqui é um hospital, e esse bebê, e ele precisa de segurança. Um médico mais velho, Dr. Luiz Pereira, entrou na sala com semblante severo. Não vamos permitir que o senhor ameace uma paciente em recuperação pós-operatória. Por favor, saia agora. Marcos olhou ao redor, viu os olhares atonitos dos profissionais de saúde, então virou-se e saiu sem dizer mais nada. Deixou Helena ali, pálida, com lágrimas secas no rosto.
Atrás dele, o choro do recém-nascido ecoou, como um grito que ninguém escutava. Helena foi transferida para um quarto particular. Carmen fez o curativo em silêncio, tentando esconder a emoção. Mas o olhar dela carregava um peso imenso de compaixão. Me desculpa. Ninguém deveria passar por isso. Carmen, e eu não entendo, e por que o Marcos agiu assim? Helena balbuciou. Eu não sei. Mas eu acredito em você. O Tomás é seu filho. E eu acredito que ele é filho do homem que você ama. Helena apertou a mão de Carmen. No meio da escuridão feita de humilhação e dúvida, aquele gesto vindo de uma estranha bastava para fazê-la chorar novamente. Naquela noite, Helena não dormiu. Ficou deitada, a mão pousada sobre o ventre vazio, os olhos presos no teto. Sentia-se como se tivesse sobrevivido a uma execução. Uma execução sem sangue, mas mais cruel que qualquer lâmina. Na manhã seguinte, Carmen entrou no quarto com o rosto sombrio. Helena, e preciso te informar. O Marcos acionou advogados. O hospital recebeu ordem para não permitir que você leve o bebê para casa com ele. O quê? Helena não acreditava no que ouvia. Você vai ter que sair do hospital ainda hoje. Com o Tomás. E ninguém virá te buscar. Minha mãe e mora no interior. A família dele e ninguém mais fala comigo. Como vou embora assim? Carmen colocou a mão no ombro de Helena. Vou tentar falar com o Dr. Luiz para te dar mais tempo. Mas a decisão final não é nossa. Helena apertou o cobertor com força, tremendo. Menos de 24 horas após o parto, ela era posta para fora. Sem flores. Sem marido. Sem felicitações. Apenas um corpo dolorido, um bebê enrugado e um céu cinzento e chuvoso de São Paulo. Antes de sair, Helena olhou para o corredor do hospital. Uma jovem enfermeira cochichava com a colega. Dizem que o marido dela é milionário. Deve saber que ela traiu. A outra respondeu em voz baixa. Vai ver, ela mesma nem sabe de quem é o bebê. Olha aquele menino e não se parece nada com o pai. Helena ouviu tudo. Abraçou Tomás com força contra o peito. A chuva começava a cair. Ao longe, o segurança do hospital já havia chamado um táxi. Dona Helena. O carro chegou. Ela caminhou como um corpo sem alma. Apenas Tomás se mexia suavemente. Suas mãos minúsculas tateavam no ar gelado. O táxi entrou numa ruela ao lado do hospital, os postes amarelos se desfocavam na chuva como memórias embebidas em lágrimas. Helena sentou-se no banco de trás, abraçando Tomás enrolado numa manta do hospital. O casaco que vestia também era emprestado. Marcos havia levado toda a sua bagagem no dia anterior. O motorista, um senhor chamado Antônio, olhou pelo retrovisor e perguntou com calma. A senhora vai para onde? Helena mordeu o lábio. Não chorava desde que saíra do hospital, mas agora era difícil segurar. Rua das Rosas, número 18. Casa da minha mãe. Antônio assentiu. Não perguntou mais nada. Mas de vez em quando, lançava olhares silenciosos para o bebê adormecido em seus braços. Tomás dormia tranquilo, o rostinho sereno, sem saber nada sobre o mundo que estava prestes a transformar a vida da mãe dele em cinzas. O carro parou diante de uma casa velha, com paredes manchadas pela chuva e telhado coberto de musgo. Helena tentou pagar, mas Antônio balançou a cabeça. Considere um presente de boas-vindas ao bebê. Que Deus abençoe vocês dois. Ela olhou, emocionada, sem conseguir dizer uma palavra de agradecimento. A porta se abriu. Irene, sua mãe, estava ali, tremendo, com uma toalha enrolada ao corpo. Havia acabado de voltar do enterro do marido, pai de Helena, há menos de uma semana. Seu rosto estava pálido de cansaço e insônia. Meu Deus! Helena? Você voltou? Helena não respondeu, apenas caiu nos braços da mãe, chorando convulsivamente. Naquela noite, o quarto do segundo andar estava tão frio quanto um túmulo.
O aquecedor estava quebrado havia tempos, e Irene não tinha dinheiro para consertá-lo. Helena sentou-se sob as cobertas, amamentando Tomás. A dor da cesariana ainda latejava, mas o leite finalmente começava a descer. O quarto estava impregnado de cheiro de sangue, leite e umidade. Helena olhava o filho mamar, as lágrimas voltando aos olhos. Irene entrou, colocando um copo de água morna sobre a velha mesa de madeira. Por que o Marcos não veio com você? Helena ficou em silêncio. Vocês brigaram? Mãe, e ele me expulsou de casa. Logo depois do parto. Irene congelou. Por um instante, só conseguiu murmurar. Meu Deus! Ele disse que o Tomás não era filho dele e só porque a pele dele é um pouco morena. Aquele louco! Como se ele soubesse algo sobre genética. Ninguém quis fazer o teste de DNA. Disseram que não precisava e porque não acreditam que eu mereça isso. Irene sentou-se na cadeira. Seu rosto se contraiu. O coração frágil parecia levar mais uma facada. Você vai ficar aqui. Mesmo que essa casa seja velha, mesmo que eu esteja velha e ninguém tenha o direito de te jogar na rua. Helena segurou a mão da mãe pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se como uma criança novamente. 3 dias depois, uma mulher de meia-idade chamada Lúcia Santos, prima de Marcos, apareceu na porta da casa de Irene. Usava um sobretudo de marca, o rosto maquiado com perfeição, o olhar frio como aço. Vim buscar alguns pertences que ainda são do Marcos. Ele não quer guardar nada que tenha ligação com a Helena. Irene apertou a maçaneta da porta com força, a voz saindo entre os dentes. Você entra na minha casa falando desse jeito e é uma falta de respeito. Lúcia deu de ombros. Só estou cumprindo ordens. Nossa família não quer mais se envolver com uma mulher mentirosa. Helena ouviu e saiu com Tomás nos braços. Se está aqui para pegar coisas, pegue. Mas não ofenda a minha mãe. Lúcia olhou para Tomás e soltou uma risada. Olha só. Ela ainda tem coragem de exibir esse menino. Não tem nada a ver com o Marcos mesmo. Helena ficou vermelha de raiva, mas não disse nada. Apenas apertou o filho contra o peito. A semana seguinte foi um inferno. Helena tentou ligar para vários centros de exames para saber sobre a possibilidade de fazer um teste de paternidade. Mas o valor era alto demais. Ela não tinha dinheiro suficiente. Precisamos da autorização da parte paterna para fazer uma comparação precisa, disse a atendente ao telefone. E se o pai se recusar? Sinto muito. Não podemos obrigar. A lei de proteção individual proíbe isso. Helena desligou o telefone com as mãos tremendo. Mais uma porta se fechando na cara dela. Todas as manhãs, ela ia até a feira próxima comprar algumas batatas, alguns legumes baratos, e preparava mingau para o dia. Não se permitia comer muito. Precisava guardar energia para produzir leite para Tomás. Irene tentava ajudar a filha, mas sua saúde estava cada vez mais frágil. A cada crise de tosse, parecia que o coração iria parar. Eu vou tentar recuperar a aposentadoria do seu pai. Talvez dê para nos manter por uns meses, Irene sussurrou depois de uma crise de falta de ar. Não, mãe. A senhora precisa desse dinheiro para comprar o remédio do coração. Eu vou encontrar algum trabalho. Não posso continuar assim. Naquela noite, Helena foi a pé até um pequeno restaurante chamado Casa de Mateus, a quase 2 quilômetros de casa, onde havia trabalhado durante a faculdade. O dono era o Sr. Mateus Ramalho, que sempre a tratou como filha. Helena? É você mesmo? Mateus se surpreendeu ao vê-la com Tomás no colo. Eu preciso de um emprego, seu Mateus. Posso lavar louça, limpar chão, qualquer coisa. Mateus suspirou. Olhou para Tomás, depois para Helena. Seu rosto parecia mais envelhecido que antes. Agora só abro à noite, trabalho sozinho na cozinha. Se você não se importar com o turno da noite, eu aceito. Só preciso de algumas horas por noite. Durante o dia, eu cuido do meu filho.
Mateus assentiu. Vamos testar por uma semana. Se der certo, você fica. E assim, todas as noites, Helena colocava Tomás para dormir num quartinho ao lado da cozinha do restaurante, deixava o aparelho de bebê ao lado e ia lavar louça, limpar o chão, servir os clientes bêbados. Uma vez, um deles a provocou. Tão bonita e trabalhando como faxineira? Ou tá só querendo viver a experiência da vida real? Helena sorriu sem humor. Tô querendo a experiência de conseguir dinheiro para criar meu filho. Uma semana depois, recebeu seu pagamento em R$ 252. Usou tudo para comprar remédio para tosse e febre para Tomás, que estava emagrecendo e tossia muito à noite. Houve uma noite em que a febre de Tomás chegou a 39 graus. Helena o pegou no colo e correu 4 quilômetros até o posto de saúde, pois não tinha dinheiro para o táxi. Chovia, a rua escorregadia, ela escorregou e quase caiu. Um ônibus freou bruscamente bem na sua frente. O motorista gritou. Tá maluca? Quer morrer? Helena não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e seguiu em frente, com o filho nos braços. No posto de saúde, uma jovem enfermeira chamada Sofia olhou para Helena com desconfiança. A senhora não tem plano de saúde? Eu perdi. Meu marido cortou tudo depois de me expulsar de casa. Sofia não fez mais perguntas. Mas ao colocar o estetoscópio no peito de Tomás, ficou séria. O pulmão do bebê tem sinais de resfriado. Precisa ser acompanhado com cuidado. A senhora precisa mantê-lo aquecido. Helena assentiu, enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente. Na manhã seguinte, voltou para casa com o corpo moído, as pernas doendo. Os vizinhos a observavam no portão, cochichando. Lá vai ela de novo. Filha bastarda de rico. Agora faz a velha sofrer. Menina levada tem o que merece. Helena não disse nada. Passou por eles como se fossem estátuas sem rosto. Chegando em casa, colocou Tomás na cama e ofegou. O menino ainda sorria em meio ao sono, com os olhos puros. E Helena fez um juramento. Mesmo que tivesse que rastejar por brasas, protegeria aquele sorriso até o fim. Ela dobrou a última toalha de banho e a guardou no armário, as mãos tremendo de frio. O aquecedor da casa estava quebrado há 2 semanas, e comprar carvão estava fora de cogitação. O vento da noite paulistana entrava por cada fresta da casa, mas ela não tinha tempo para tremer. Tomás tossia cada vez mais à noite, seu sono sempre interrompido pelos chiados de sua garganta frágil. Helena ajeitou a coberta do filho e sentou-se sobre o colchão velho encostado à janela, abriu o celular antigo da marca Alcatel. Todos os dias, passava ao menos 1 hora navegando por anúncios de emprego, na esperança de que alguém aceitasse contratar uma mãe solo sem diploma de destaque, sem carro, sem nenhuma condição além de 2 mãos dispostas a trabalhar. Mas quase todos diziam a mesma coisa. Preferência por pessoas sem dependentes. Não contratamos mulheres com filhos pequenos. Necessário disponibilidade total e horas extras. Ela tentou se candidatar a uma vaga de recepcionista em uma clínica odontológica. A entrevistadora era uma mulher chamada Beatriz, de cabelo loiro bem cortado, voz suave, mais afiada como faca. Senhora Helena, por que saiu do emprego anterior? Eu tive um filho. E atualmente, quem cuida da criança? Eu. Ou minha mãe, quando está bem. Beatriz olhou para o currículo, assentiu sem encará-la. Precisamos de alguém com total flexibilidade. Sinto muito, mas não vai dar certo. Helena saiu do prédio, o vento gelado batendo no rosto como um tapa. Sentou-se no degrau e chorou. Mas apenas por alguns segundos. Logo enxugou as lágrimas e se levantou. Não havia tempo para fraqueza. O trabalho no restaurante do Sr. Mateus era o único que ainda a aceitava. De noite, quando a cidade dormia, Helena começava seu turno, limpar mesas, recolher copos, lavar pratos, esfregar banheiros. Às vezes, clientes bêbados vomitavam no chão. Ela limpava em silêncio.
Uma vez, escorregou por causa de gordura e bateu o quadril na quina de uma cadeira. A dor a fez perder o fôlego, mas levantou e continuou limpando. Mateus perguntou: Tá tudo bem, minha filha? Tá sim. Só doeu um pouco. Se precisar descansar, me avisa. Não precisa forçar. Ela sorriu. Não por alegria, mas porque sabia que Mateus não entendia e ela não tinha escolha para o descansar. Durante o dia, Helena tentava dormir 2 ou 3 horas enquanto Tomás dormia. No restante do tempo, cuidava do filho, cozinhava mingau, lavava fraldas na mão, esquentava água para limpá-lo. Muitos dias, ela só tomava um copo de água com açúcar no lugar das refeições. Seu corpo começou a dar sinais. Olheiras profundas, pernas dormentes, tontura constante. Uma manhã, ao levar o lixo para fora, desmaiou no quintal. Irene correu, desesperada, chamando os vizinhos. Uma senhora da vizinhança, Dona Márcia, olhou para Helena com pena e desprezo ao mesmo tempo. Menina nem terminou o resguardo e já tá trabalhando. Que tipo de mãe deixa a filha chegar a esse ponto? Irene ficou calada. Sabia que todos culpavam Helena, mas ela também não tinha forças. Já tinha tentado reativar a aposentadoria do marido, mas os trâmites ainda não estavam concluídos. Tudo era sempre questão de o esperar. Tomás, conforme crescia, ficava mais sensível. Tinha febres noturnas, dificuldade para respirar, e a cada tosse o corpinho se encolhia de dor. Helena o levou várias vezes ao posto de saúde, mas só recebia algumas cartelas de antitérmicos e o mesmo conselho de mantê-lo aquecido. Uma vez, a enfermeira Sofia perguntou: Você não tentou pedir auxílio social? Tentei. Mas me pediram documentos que provem separação e perda de guarda do pai. Eu não tenho isso. Então, e pela lei, o pai ainda tem direitos sobre a criança? A lei diz que sim. Mas ele me abandonou desde o primeiro segundo. Sofia suspirou. Era uma das poucas que não julgavam Helena. Mas ela também se sentia impotente. Numa noite, depois de dar remédio ao filho, Helena ouviu batidas na janela. Luiz, o vizinho universitário de engenharia, estendeu um saco de papel. Dona Helena, minha mãe mandou um pouco de pão e leite. Disse que é para o bebê. Helena pegou o pacote, com um nó na garganta. Obrigada, e a você e a Dona Teresa. Luiz coçou a cabeça. Ah, e eu também coloquei um cachecol de lã que eu mesmo tricotei. O bebê deve estar com frio. Helena abriu a sacola e viu o cachecol de lã azul claro. Seus olhos arderam. Você, e tricotou isso? É, e não tá muito bonito, mas é quente. Ela sorriu pela primeira vez em muitos dias. Está lindo. O Tomás vai adorar. Mas nem todos eram gentis. Numa noite, uma cliente de meia-idade, com o rosto avermelhado de tanto beber, olhou para Helena limpando as mesas e cochichou com a amiga. Virou garçonete depois de ser chutada por macho? Mulher tem mais é que saber o seu lugar. Helena estava a 2 mesas de distância. Ouviu tudo, palavra por palavra. Apertou o pano de limpeza com tanta força que os dedos ficaram brancos. Mas não disse nada. Continuou limpando, linha por linha, mancha por mancha. No dia seguinte, Mateus a chamou na cozinha. Helena, você não precisa passar por isso. Tá tudo bem, seu Mateus. Tenho um conhecido que abriu uma lavanderia. Movimento menor, trabalho de dia. Você quer tentar? Helena hesitou. Mas durante o dia não tenho com quem deixar o Tomás. Se precisar, posso perguntar se ela aceita meio período. Assim você se vira melhor. Ela decidiu tentar. E na semana seguinte, Helena começou a trabalhar na Lavanderia Sol, administrada por uma viúva chamada Dona Marta. O trabalho era pesado, pois exigia passar ternos e calças sociais de clientes de escritório, mas havia menos humilhações do que no bar. Todos os dias, levava Tomás com ela, deixando-o deitado num cesto de vime próximo ao aquecedor.
Os clientes pouco notavam, exceto um homem de meia idade, vestido com terno. Eu me lembro de você. Você é a Helena, não é? Trabalhava na empresa de gestão financeira Costa e Lima? Ela congelou. Era o antigo gerente de filial, Sr. Alberto. Sim, e trabalhei lá. Achei que você tinha se demitido para ir morar no exterior com seu marido. Helena forçou um sorriso. Meu marido escolheu ficar. Mas não comigo. Ele assentiu, com um leve desconforto no olhar. Mas não fez mais perguntas. Certo dia, Marta a chamou após o turno e lhe entregou uma folha de papel. Um cliente reclamou que a lavanderia tem uma mãe solteira ou trazendo o filho pro trabalho. Disse que estraga a estética do lugar. Helena ficou em choque. A senhora quer que eu me demita? Perguntou. Não respondeu Marta. Só estou avisando, se mais gente comentar, vai ser difícil eu conseguir te manter aqui. Helena assentiu. Abraçou Tomás contra o peito. Mais uma vez, o risco de perder tudo pairava sobre sua cabeça. Naquela noite, ao chegar em casa, viu Irene sentada à mesa, o olhar distante. Mãe, e está tudo bem? Chegou uma carta. Do advogado do Marcos. Helena abriu a carta e leu as palavras frias. Solicitamos que cesse imediatamente qualquer ato de difamação, tentativa de contato ou uso da imagem em nome de Marcos Junqueira para fins pessoais ou legais. O descumprimento resultará em ação judicial. Ela segurou o papel nas mãos, sentindo um vazio por dentro. Os olhos de Irene se encheram de lágrimas. Ele quer apagar você da história e como se você nunca tivesse sido esposa dele. Helena se levantou, olhando para Tomás dormindo no berço. Lá fora, o vento uivava, mas dentro dela, fazia mais frio ainda. Ela murmurou. Tudo bem. Eu ainda estou aqui. A senhora ainda está aqui. Eles podem apagar meu nome nos papéis. Mas não podem apagar a verdade. 3 meses depois de Helena sair do hospital na chuva, a revista Valor Econômico lançou uma edição especial. Na capa, Marcos Junqueira vestindo um terno preto impecável, segurando uma taça de champanhe, o olhar frio encarando a câmera. O título em dourado brilhante. Marcos Junqueira, o novo homem ideal, de resiliência após a tragédia conjugal. Helena viu a revista enquanto limpava uma mesa no restaurante Casa de Mateus. Um cliente havia deixado o exemplar na cadeira. Ela pegou, os olhos percorrendo cada linha. Após o trauma pessoal de ser traído e sua esposa engravidar de outro homem, Marcos manteve a postura. Agora, prepara-se para se casar com Larissa Soares, filha do governador de Minas Gerais. Uma nova vida, um novo capítulo promissor. Ela sorriu com amargura. Um sorriso tão dolorido que os olhos quase transbordaram. Mateus percebeu e tirou a revista de suas mãos. Você não precisa ler esse lixo. Eu só queria saber como reescreveram a minha vida. O casamento de Marcos e Larissa aconteceu no Castelo Histórico Casa das Caldeiras. A cobertura da mídia foi intensa. Helicópteros trazendo convidados VIPs, pista de dança montada no terraço, queima de fogos de 15 minutos. Larissa usava um vestido branco com renda francesa, segurando o braço de Marcos como se fossem personagens saídos de um conto de fadas. Nas redes sociais, todos comentavam que finalmente Marcos encontrou o verdadeiro amor depois de um relacionamento errado. Ninguém jamais perguntou a Helena se aquele relacionamento errado ou realmente era culpa dela. Na manhã seguinte, Helena teve sua conta no Facebook bloqueada, o e-mail desativado e seu número de telefone vinculado ao nome Junqueira suspenso. Todas as informações sobre o casamento anterior foram denunciadas como falsas ou violação de privacidade. Até a conta bancária usada para receber auxílio para o filho foi congelada. Ela ligou para a central. Sinto muito, essa conta foi encerrada pelo representante legal do Sr. Marcos Junqueira. Por ordem judicial, a senhora não possui mais direito de copropriedade. Helena largou o telefone. Naquela noite, no quartinho apertado, acendeu uma vela pequena, olhou Tomás dormindo profundamente e sussurrou. Você não precisa entender agora, mas hoje, e oficialmente,
viramos sem teto. Ela escreveu uma petição ao Tribunal Civil, solicitando reavaliação da divisão de bens e o reconhecimento legal da paternidade. Na folha, escreveu cuidadosamente: eu não cometi adultério. Tive um filho dentro de um casamento legítimo e solicito um exame de DNA oficial. 3 semanas depois, chegou a resposta do Tribunal de Justiça de São Paulo. O réu, Marcos Junqueira, apresentou documentação suficiente para contestar o vínculo biológico. Sem provas concretas, a petição é indeferida. Helena ficou em choque. E não parou por aí. A antiga empresa onde ela trabalhava como assistente contábil internacional enviou um e-mail negando qualquer possibilidade de recontratação. Ela ligou para saber o motivo. Quem atendeu foi Clara, ex-colega de trabalho. Helena, e você sabe como é, o Marcos é acionista de uma das parceiras. A diretoria não quer manchar a imagem da empresa. Mas minha vida pessoal e não tem nada a ver com minha competência. Clara ficou em silêncio por um tempo, depois murmurou: eu acredito em você. Mas esse sistema e não foi feito para pessoas como você vencerem. Tomás agora já conseguia rolar sozinho e suas risadas enchiam o quartinho de alegria. Sempre que agarrava o dedo da mãe e ria, Helena sentia que o mundo podia desabar, que ela aguentaria. Mas a realidade sempre a puxava de volta. Um dia, enquanto recebia um carregamento de tecidos no Mercado Central para a lavanderia Sol, ouviu alguém chamá-la. Helena. Era Sofia, a enfermeira que havia atendido Tomás. Estava a paisana, carregando sacolas de compras. Meu Deus, você tá trabalhando aqui? Temporariamente. Lavanderia de dia, limpeza à noite. Sofia suspirou e, de repente, tirou de sua bolsa uma revista colorida. Olha isso. O que andam dizendo por aí? Na página interna, uma entrevista com Marcos após o casamento. Um dia acreditei no amor. Mas ela me traiu quando eu mais precisava. A criança, e não é minha. Escolhi perdoar indo embora, não me vingando. É isso que um homem maduro faz. Helena leu com as mãos trêmulas. Ele, e consegue mentir assim, desse jeito? Não é só mentir. É encenar uma peça inteira, disse Sofia. Conheço uma pessoa da área de comunicação. Ela disse que houve uma ordem de bloqueio de informação vinda do lado do Marcos. Naquela noite, Helena ficou sentada sozinha no ponto de ônibus, o vento da noite chicoteando seu rosto como milhares de golpes de vara. As pessoas passavam apressadas, indiferentes. Os postes de luz pareciam borrados pelas lágrimas. Naquela noite, Irene caiu no banheiro. Helena correu até lá e encontrou a mãe encolhida no chão de azulejo gelado. Ela a segurou nos braços, o coração disparado. Mãe! A senhora está me ouvindo? Irene abriu os olhos, a voz fraca. Foi só uma tontura. Não chora, filha, e a mãe ainda está viva. Helena levou a mãe ao hospital. Após os exames, o doutor Luiz Otávio informou: Dona Irene está com insuficiência cardíaca aguda. Precisamos interná-la para acompanhamento. Eu não tenho plano de saúde para minha mãe. E não tenho dinheiro para pagar a internação. Luiz olhou para ela, depois para Tomás, que dormia no cesto ao lado, e falou baixinho: Vou lançar a despesa inicial pelo Fundo Humanitário Interno. Mas, e você vai precisar encontrar uma saída. Helena abaixou a cabeça. Obrigada, doutor. Eu nunca vou esquecer o que está fazendo. Naquela noite, ela não voltou para casa. Dormiu sentada no banco do corredor do hospital, com Tomás enrolado em seu casaco. A noite era de cortar a pele. Cada rajada de vento entrando pelas frestas das janelas doía no peito. No dia seguinte, ao retornar ao trabalho na lavanderia, Marta a chamou na sala dos fundos. Helena, e me desculpa. Eu não vou poder te manter aqui. O que a senhora quer dizer? Eu fiz algo errado? Marta colocou um envelope sobre a mesa. Recebemos uma denúncia anônima dizendo que sua presença aqui com a criança incomoda os clientes, afeta a higiene e a imagem da loja.
A carta veio do setor jurídico de Marcos Junqueira. Helena ficou em choque. Ele ainda não me deixa em paz e nem me permite lavar roupas. Marta estava com os olhos marejados. Eu acredito em você. Mas sou mãe solteira também, não posso arriscar perder o que tenho. Helena saiu para a rua. O sol da tarde brilhava sobre seus cabelos desgrenhados, roupas sujas, e Tomás no colo, respirando com dificuldade por causa do frio. A mulher que um dia ficou ao lado de Marcos em um altar de casamento, agora havia sido apagada de tudo. Sem despedidas. Sem um parágrafo em lugar algum da história. Apenas uma coisa permanecia intacta, no olhar de Tomás para ela sem julgamento, sem dúvida apenas amor absoluto. No inverno em que Tomás completou 3 anos, São Paulo foi surpreendida por uma nevasca que cobriu de branco toda a região do Bixiga. As crianças da vizinhança correram para brincar na neve, rindo alto. Tomás, pequeno, vestia um casaco azul velho, presente de Dona Teresa, e ficou parado junto à janela de madeira gasta, com as mãos no vidro e os olhos arregalados. Mãe, a neve é branca de verdade? Helena sorriu e assentiu. É sim, meu amor. Mas é muito fria. Você ainda precisa crescer um pouco antes de brincar lá fora. Tomás assentiu obedientemente, mas continuou olhando com brilho nos olhos. Aquele foi um dos poucos dias em que o quartinho não estava congelante. Helena havia conseguido emprestado 2 sacos de carvão com Mateus. Em troca, limpou todo o depósito atrás do restaurante. Tomás crescia mais devagar que outras crianças, mas era extremamente inteligente. Tinha uma memória impressionante. Bastava ler uma vez e ele já sabia o alfabeto. Aos 4 anos, já soletrava o próprio nome, Tomás. Helena continuava fazendo bicos para sobreviver, distribuía panfletos para lojas, limpava escadas de prédios pequenos, e à noite lavava louças no restaurante Casa de Mateus. Tomás sempre a acompanhava. Nunca fazia birra nem pedia nada. Uma tarde, enquanto a mãe lavava os panos, Tomás arrastou uma cadeira até o balcão e ajudou Mateus a recolher os copos das mesas. Mateus riu. Vai ser garçom, Tomás? Estou ajudando minha mãe. Ela está muito cansada, respondeu o menino, decidido. Helena ouviu e sentiu o coração apertar de ternura e dor. Aproximou-se e acariciou os cabelos do filho. Você só precisa estudar muito. Ser melhor que a mamãe. O resto, deixa comigo. Quando chegou à idade escolar, Helena o levou à escola pública do bairro, onde crianças pobres como ele eram reunidas numa turma especial, sem uniformes novos, sem livros completos, sem pais com carros. No primeiro dia de aula, a professora Irene Rocha perguntou: Cadê seu pai? Tomás olhou para a mãe. Helena apertou a mão do filho. Ele só tem a mim, professora. Irene assentiu e não perguntou mais nada. Mas, desde então, o menino soube que era diferente. Na 2ª série, Tomás chegou em casa com um arranhão no rosto. Helena ficou alarmada. Você caiu? Tomás ficou em silêncio por um tempo e depois chorou. Um colega me chamou de bastardo. Disse que minha mãe era má. Fiquei com raiva e bati nele. Mas, eu não sei se fiz certo ou errado. Helena o abraçou com força. Tremia de raiva, mas manteve a calma na voz. Ninguém está errado por defender a própria dignidade. Mas a violência nunca é o caminho. Você precisa ser forte e com inteligência, não com os punhos. Tomás secou as lágrimas, em silêncio. Mãe, e quem é meu pai? Helena congelou. O coração apertou como se fosse esmagado. Depois de um momento, ela sentou-se, olhou nos olhos do filho e disse: Seu pai, e foi alguém que a mamãe amou. Mas não teve coragem de ficar com a gente. Tomás abaixou a cabeça. Ele, não me ama. Eu não sei. Mas sei de uma coisa, você nasceu do amor. E isso já basta. Tomás assentiu, devagar. Ele começou a passar quase todo o tempo livre na pequena biblioteca do bairro.
O Sr. Nelson, o bibliotecário de cabelos brancos como neve, tinha um grande carinho por ele. Você lê muito rápido. E faz muitas perguntas. Minha mãe disse que ir estudar é o jeito de sair da pobreza. Nelson sorriu com doçura. Sua mãe está certa. Helena ia buscar o filho depois das aulas e o via com livros de matemática avançada. Ela sorria. Mamãe não entende nada disso. Você já é mais inteligente que eu. Mas você é a mais corajosa. Às vezes, nas reuniões de pais, Helena se sentava entre mulheres com cabelos bem feitos, perfumadas, cujos maridos chegavam de carro. Ela sempre ficava na última fileira, com uma blusa desbotada de tanto lavar. A vice-diretora certa vez a chamou para conversar. Tomás é muito especial. Se destaca em matemática e linguagem. Já pensou em uma bolsa de estudos particular? Helena sorriu com tristeza. Já pensei. Mas pensar não transforma em realidade. Bolsa exige carta de recomendação, documentos, certidão e agente e não tem nada disso. Quando Tomás tinha 9 anos, numa atividade em sala de aula, cada aluno foi convidado a desenhar sua família. Ele desenhou um quarto pequeno, com a mãe costurando e ele fazendo lição de casa ao lado. Não havia nenhum pai no desenho. Um colega perguntou: cadê seu pai? Tomás respondeu: eu não tenho pai. O menino riu debochado. Então é filho de ninguém? A turma caiu na risada. Tomás se levantou, os olhos marejados. Eu não vim de lugar nenhum. Minha mãe me trouxe ao mundo com todo o coração. E você? Tem certeza que seu pai não bate na sua mãe? Ninguém mais riu. Helena recebeu uma ligação da escola alguns dias depois. Ela foi até a sala dos professores e ouviu Irene relatar o ocorrido. Tomás não brigou, mas as palavras dele surpreenderam a professora. Ele é mais maduro do que a idade dele. Ele precisa ser. Helena sorriu com os olhos tristes. Naquele verão, Nelson organizou um pequeno concurso para as crianças da biblioteca de escrever uma redação livre com o tema O Meu Herói. O texto de Tomás tinha pouco mais de uma página. Ele escreveu à mão, com letras bem desenhadas. Meu herói é minha mãe. Ela não voa, não tem carro, não tem superpoderes. Mas minha mãe trabalha mesmo cansada, sorri mesmo quando está triste, e me abraça toda noite. Ela não bate em ninguém, não se vinga de ninguém. Mas ela venceu. Porque nunca me abandonou. Nelson terminou de ler e ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, tirou uma foto da redação e postou na internet com a legenda: se algum dia você se sentir fraco, leia isso. O texto viralizou na região. Muitos deixaram comentários, alguns sarcásticos, outros emocionados até as lágrimas. Uma mulher chamada Carmen Soares escreveu: eu conheci a Helena no hospital, quando ela deu à luz Tomás. Nunca esqueci o olhar dela naquele dia. Helena leu o comentário com o coração apertado. Ainda se lembrava da enfermeira Carmen, que foi a única a lhe oferecer um olhar de compaixão quando o mundo inteiro a virou as costas. Num dia de outono, com o vento assobiando no telhado da casa velha, Helena perguntou a Tomás: você ainda sente raiva do seu pai? Tomás pensou por um momento. Eu nem sei quem ele é. Mas não o odeio. Só, e não preciso dele. E se um dia você encontrá-lo, o que vai fazer? Tomás sorriu. Vou contar para ele que eu não sou fraco. E que sou mais forte do que ele pensou. Helena abraçou o filho. Seu coração derreteu, mas não se partiu. Tomás era a luz da sua vida, uma luz que nasceu na lama, mas nunca se sujou. No dia em que Helena foi contratada como contadora temporária da empresa Tecidos Valença, São Paulo estava coberta de uma garoa fina e fria. Mas, por dentro, era o primeiro dia de sol em muitos anos. Ela segurava o contrato de 6 meses com os olhos marejados. Parabéns, Dona Helena, disse o Sr. Júlio Ferreira, diretor da empresa, apertando sua mão. Li seu antigo currículo. A senhora trabalhou com contabilidade internacional?
Impressionante. Só preciso de uma oportunidade, respondeu Helena, com os olhos brilhando. Então aproveite bem. O departamento de contabilidade está precisando. Se for bem, transformamos o contrato em efetivo. Helena assentiu. Apertava firme a alça da bolsa, como se estivesse segurando a própria vida. No primeiro dia de trabalho, ela vestiu uma camisa branca de gola redonda e uma calça social antiga, mas passada. Tomás amarrou os próprios cadarços e a abraçou. Mamãe, vou ficar na biblioteca com o seu Nelson até a senhora sair do trabalho. Pode ficar tranquila. Você é o orgulho da mamãe, disse ela, beijando-lhe a testa. Tecidos Valença era uma empresa pequena, mas limpa e acolhedora. A colega de sala, Beatriz Martins, tinha mais ou menos a mesma idade de Helena, cabelo curtinho e um jeito ágil e simpático. Você chegou na hora certa. Esse mês tem auditoria, os livros estão uma bagunça. Estou acostumada, sorriu Helena. Já cuidei de 3 países ao mesmo tempo. Sério? E mesmo assim voltou para trabalhar como temporária? Helena fez uma pausa. Fui, e apagada do mapa profissional. Beatriz franziu o senho, mas não insistiu. Após 2 semanas, Helena refez todo o sistema de notas fiscais do ano anterior e identificou uma sequência de pequenos erros perigosos relacionados a impostos de importação. Fez anotações detalhadas e enviou o relatório interno. O Sr. Júlio a chamou. A senhora acabou de salvar minha empresa de uma multa de R$72 mil. Se não fosse você, ninguém teria notado aquele desvio de centavos. Helena sorriu, sem conseguir esconder o orgulho. Havia muito tempo que não se sentia inútil. Só fiz meu trabalho. Beatriz a convidou para almoçar. As duas foram a uma padaria pequena, sentaram-se perto da janela e observaram a chuva. Você tem filhos? Perguntou Beatriz. Tenho. Um menino. Tomás. Tem 9 anos. O pai dele e mora com vocês? Helena balançou a cabeça. Sua voz saiu leve como brisa. Ele acha que meu filho não é dele. E acredita nisso com tanta convicção que nunca quis fazer um exame. Beatriz não disse nada. Mas seu olhar suavizou. Helena sabia, no mundo, existem pessoas que escutam não para julgar, mas para compreender. Na 4ª semana, a empresa participou de uma conferência do setor têxtil no Hotel Sol São Paulo. Júlio pediu que Helena fosse junto, cuidando da parte financeira e recepcionando o grupo de Salvador. Helena não tinha roupa social adequada. Beatriz lhe emprestou um vestido azul marinho e sapatos de salto. Da minha irmã. Vai servir direitinho. Leve como um amuleto. Helena se olhou no espelho. Quase não reconheceu a mulher refletida, magra, séria, com olhar firme. Já não era mais a Helena do cortiço no Bixiga. Ela tinha voltado a ser a Helena que um dia fora chamada de a promessa da contabilidade. Na conferência, ela ouvia atentamente as apresentações, fazia anotações. Quando os clientes de Salvador perguntaram sobre variações cambiais do ano anterior, respondeu com fluidez e segurança, deixando todos surpresos. Um homem ao lado, que a escutava fazia 15 minutos, virou-se de repente. Conheço essa voz. Helena se virou. Seu coração parou por um instante. Marcos. Lá estava ele. Alto, elegante, cabelo curto, terno azul escuro, gravata fina italiana. Mas os olhos, e eram os mesmos olhos que a haviam atravessado como lâmina na sala de parto. Helena, Marcos sorriu com desprezo. O que faz aqui? Júlio se aproximou, apressado. Senhor Marcos, está é nossa nova contadora. Foi ela quem reestruturou toda a nossa contabilidade no mês passado. Marcos estreitou os olhos. Contadora? Que estranho. Pensei que ela lavasse pratos em algum boteco. Helena apertou a pasta de documentos com força. Cerrou os dentes. Não respondeu. Naquela mesma noite, de volta à empresa, Beatriz a puxou pelo corredor. Você conhece o Marcos Junqueira?
Conheço. Muito bem. Ele ligou pro diretor. Disse que você já foi processada por fraude e por usar o nome dele para difamar. O Júlio está em reunião agora. Helena ficou paralisada. No dia seguinte, foi chamada à sala do diretor. Júlio estava atrás da mesa, olhando os papéis. Recebi uma ligação do Grupo Junqueira. Disseram que a senhora tem problemas pessoais ou que afetam a imagem da empresa. Pessoalmente, não me importo com isso, mas, e negócios são negócios. O senhor vai me demitir? Terei que encerrar o contrato antes do prazo. Pagaremos as 4 semanas trabalhadas. Helena se levantou. Não chorou. Não implorou. Apenas disse baixinho: obrigada por me deixar, por um mês, ser uma pessoa comum. Saiu da sala. Tomás a esperava no corredor, porque o Sr. Nelson havia faltado. O menino correu até ela. Mãe, por que voltou tão cedo? Helena se abaixou e o abraçou. Não conseguia dizer nada. Mas Tomás entendeu. Eles te mandaram embora? Sim. Foi ele de novo, né? O que ele fez com você agora? Helena assentiu levemente. Tomás apertou forte a mão da mãe. Mãe, você não pode desistir. Não pode. Se você desistir, eu não vou saber em quem acreditar. Naquela noite, Helena reescreveu toda a contabilidade corrigida no seu computador pessoal. Não queria levar nada da empresa, exceto um pouco de dignidade. Beatriz mandou uma mensagem. Desculpa. Eu tentei argumentar. Mas o Marcos é forte demais. Quem tem coragem de enfrentar o Grupo Junqueira? Ela não respondeu. Naquela noite, Irene teve uma leve crise cardíaca. Helena passou a noite em claro monitorando a pressão da mãe. Enquanto sentava ao lado da cama, olhava para o filho adormecido, a cabeça encostada na perna da avó. Ela pensou em silêncio. Se eu desaparecesse, será que Tomás ainda teria onde se apoiar? Mas logo em seguida, balançou a cabeça. Não. Ela não podia desaparecer. Ela era a mãe dele. Na manhã seguinte, levou o último dossiê de candidaturas a emprego até os Correios. Enquanto esperava na fila, uma mulher de meia idade passou cochichando com a amiga. Olha lá, é aquela. A ex do Marcos. Dizem que tentou sequestrar o filho dele, foi processada e teve que fugir. Ela ouviu tudo. Mas não virou o rosto. Não respondeu. Apenas apertou o envelope nas mãos, os olhos fixos à frente. Ela voltou para casa e pendurou o vestido azul que Beatriz lhe emprestara no cabide. Não lavou, nem dobrou. Queria que ficasse ali, como prova de que um dia, mesmo que por poucas semanas, ela foi respeitada. Naquela noite, escreveu no caderno. Dia 3 de novembro. A luz pode brilhar. Mas basta uma sombra grande o suficiente para apagá-la. Ainda assim, reacenderei a chama. Mesmo que com meu último fôlego. A escola primária Colégio Esperança organizou o dia da doação de sangue com a turma do 5º ano. Tomás, agora com 10 anos, foi com Helena desde cedo, vestindo o uniforme azul, cabelo penteado com água, mochila jogada de lado como qualquer garoto. Helena sentou-se na ala dos pais, de vez em quando olhando o relógio. Pediu folga para acompanhar o filho, mesmo sabendo que Mateus precisava de alguém para lavar louça naquele dia. Mas Tomás insistira. Quero que a senhora vá. É a primeira vez que faço algo como gente grande. Helena não conseguiu recusar aquele olhar. A coleta de sangue transcorreu com ordem. A enfermeira-chefe, Dona Márcia Lemos, chamava cada criança pelo nome. Ao chegar em Tomás, ela parou ao olhar o resultado provisório no monitor. Tipo sanguíneo Bombay. Murmurou, os olhos arregalados. Tem algum problema? Helena se aproximou. A senhora é a mãe dele? Sim. Ele se chama Tomás Junqueira. Quer dizer, Tomás Valença. Márcia franziu os lábios.
Qual o seu tipo sanguíneo? Eu. Oh. Estranho. O tipo sanguíneo bomba é raríssimo, representa apenas 0,0004% da população mundial. Costuma ser descoberto por acaso. Mas, e ele tem uma característica hereditária específica. Seria bom repetir os testes entre mãe e filho. Helena franziu o senho. Seu coração acelerou. A senhora está insinuando o quê? Nada grave. Mas se algum dia ele precisar de transfusão ou transplante de medula, é fundamental confirmar o vínculo biológico. Às vezes, o erro está no prontuário. Recomendo que façam um exame de maternidade, só para garantir. Helena assentiu mecanicamente. Mas por dentro, sua mente já estava em turbilhão. 3 dias depois, no Centro de Biologia do Hospital Santa Catarina, Helena e Tomás fizeram o teste de DNA. Ela escolheu o pacote mais barato, aceitando esperar 2 semanas. Tomás perguntou durante a coleta. A senhora não acredita que eu sou seu filho? Helena o abraçou e beijou sua testa. Eu acredito em você mais do que em mim mesma. Mas às vezes, a gente precisa de provas, não para acreditar, mas para proteger a verdade. 2 semanas se arrastaram como eternidade. Irene estava mais fraca, o coração exigia exames regulares. Helena se desdobrava entre medicamentos, los e turnos extras limpando corredores do hospital à noite. Teve noites em que ficou de pé até às 3 da manhã, com as costas ardendo, mas ainda assim voltava para casa a tempo de preparar o café da manhã de Tomás. Quando finalmente pegou o envelope com o resultado, não teve coragem de abrir de imediato. Esperou Tomás dormir à tarde, e Irene também estar descansando. Só então rasgou devagar o lacre. O vínculo genético entre Helena Valença e Tomás Junqueira Valença apresenta compatibilidade de 99,99999%. Helena soltou um suspiro longo. Suas mãos tremiam. Não por dúvida, mas por alívio. Ninguém poderia negar isso agora. Mas algo ainda mais importante estava por vir. O doutor Luiz Otávio, que ajudara a cuidar de Irene, ligou com uma notícia. Dona Helena, a senhora me disse que seu filho tem tipo sanguíneo bomba? Sim. Aconteceu alguma coisa? Tenho um parente do lado da minha esposa, Sr. José Junqueira, 63 anos. Ele precisa urgentemente de transfusão. O médico sugeriu buscar doadores do tipo bomba. Posso registrar o Tomás como doador, mas ele ainda é pequeno. Não pedimos isso. Mas curiosamente, o sobrenome dele é Junqueira. Pesquisei no sistema e vi que seu filho também usa esse sobrenome. Então, resolvi perguntar: há algum vínculo? Helena ficou em silêncio. Luiz prosseguiu. Se a senhora autorizar, podemos fazer um teste de compatibilidade genética entre Tomás e o Sr. José. Só por motivos médicos, não legais. Helena olhou para Tomás, lendo um livro sob a luz do sol, os cachos levemente dourados. Ela respondeu ao telefone com firmeza. Podem fazer. 7 dias depois, o doutor Luiz ligou novamente. A voz dele tremia. Dona Helena, acabei de ver o resultado. A senhora deveria se sentar. Pode falar. Tomás é neto biológico do Sr. José Junqueira. O nível de compatibilidade é altíssimo. Isso significa que o pai biológico de Tomás é Marcos Junqueira. Helena não respondeu. Luiz continuou. Me desculpe. Sei que isso não é fácil de ouvir. Mas achei que a senhora merecia saber a verdade. Helena desabou no chão da cozinha. As mãos sobre o peito, os olhos fixos numa rachadura na parede. Não conseguia dizer uma palavra. Tomás saiu do quarto. Mãe? Quem era no telefone? Doutor Luiz. Ele disse que o resultado chegou. E aí? Helena se aproximou, abraçando o filho com força. A mamãe estava certa. Você é meu filho. E também é filho dele. Tomás não compreendeu totalmente.
Mas sentiu que algo tinha mudado. Naquela noite, Helena escreveu uma carta à mão pela primeira vez em mais de 8 anos. Papel branco, tinta preta, letra inclinada e firme, como nos tempos de secretária. Ao Sr. Marcos Junqueira. Anexo envio 2 exames de DNA. Um confirma que sou mãe biológica de Tomás. O outro confirma que o senhor é o pai biológico. Não exijo nada. Nem dinheiro, nem bens, nem desculpas. Só envio para que o senhor saiba, vá uma verdade que o senhor escolheu abandonar. Não preciso que reconheça seu filho. Mas, a partir de agora, se continuar a interferir no meu trabalho, na minha vida ou na minha honra, enviarei cópias desses documentos para os maiores veículos de imprensa do Brasil. Eu não tenho mais medo do senhor. Helena Valença. Ela dobrou a carta, colocou no envelope junto com as cópias dos exames. A caminho dos Correios, parou num estúdio e tirou uma foto de Tomás sorrindo. Queria guardar aquele instante o momento em que seu filho ainda era inocente, antes que o mundo inteiro soubesse da verdade. Naquela noite, ao colocar o envelope no balcão da agência, assinou o protocolo de entrega expressa. O atendente perguntou: "Deseja colocar o nome do remetente?" Helena levantou os olhos, e respondeu com firmeza: "Sim. Helena Valença. Endereço, onde ninguém mais vai me enterrar uma segunda vez." Ela saiu dos Correios sentindo-se leve, como se tivesse tirado uma rocha de toneladas do peito, depois de 10 anos. Os postes começaram a se acender. O vento soprou entre seus cabelos. Helena ficou ali parada por um instante, depois sorriu. Não era um sorriso de vitória. Era o sorriso de quem finalmente tocou uma parte da verdade, uma verdade antes negada, pisoteada, dilacerada pelas línguas do mundo. E naquele instante, ela soube que a parte mais escura da jornada tinha finalmente chegado ao fim. À sua frente, restava apenas uma escolha de continuar vivendo. Mas dessa vez, sem carregar o peso da injustiça. Ela seguiria em frente com uma certeza: a luz nunca se apaga, se ainda tivermos um fósforo nas mãos. Na manhã de domingo, Helena preparou café preto forte e sentou-se na velha janela de madeira, observando a luz do sol inclinada sobre o telhado do vizinho. Tomás estava à sua frente, recitando um poema em inglês recém-aprendido, girando uma caneta entre os dedos como um brinquedo. Ela ainda não havia contado sobre o envio dos exames. Mas por dentro, sabia, o caminho do silêncio estava prestes a terminar. Naquela tarde, uma série de mensagens estranhas começou a chegar. A primeira, de Carmen Soares, a ex-enfermeira do hospital. "Helena, eu acabei de ver uma notícia na imprensa. Parece que alguém vazou o resultado do teste de DNA entre o Tomás e o Marcos." Logo em seguida, Beatriz também mandou mensagem. "A mídia está pegando fogo. Você já viu a internet? Melhor se preparar." Helena pegou o celular, as mãos tremendo. Na capa do jornal Folha de São Paulo, lia-se o título em letras garrafais, negras. Empresário Marcos Junqueira negou filho biológico por 10 anos. Resultado de DNA é divulgado. Abaixo do título, havia uma foto de Tomás sorrindo radiante à janela da escola Colégio Esperança, acompanhada do trecho em itálico. Fontes próximas confirmam que a criança que outrora foi rejeitada como filho legítimo é 99,9% compatível com o Sr. Marcos Junqueira. A mãe do menino, Helena Valença, foi expulsa de casa após uma cesariana, vivendo anos na pobreza. Ela deixou o celular cair. As mãos tremiam, não de medo, mas pelo peso da verdade e que finalmente fora ouvida. Naquela noite, a mídia explodiu. O canal TV Globo convidou especialistas para debater o tema. Julgamentos sem provas, o preço do preconceito de gênero. Helena, sentada na cozinha apertada, assistia à TV antiga com a mãe e o filho. Irene a olhou e disse lentamente: "Isso, é algo que você sempre mereceu." Tomás sussurrou: "Mãe, e agora todo mundo sabe que ele é meu pai?" "Sim, filho. O mundo inteiro sabe." "Ele vai vir aqui?" Helena olhou pela janela. Nem todos têm coragem de aparecer quando mais deveriam.
No terceiro dia após o vazamento, as ações do Grupo Junqueira caíram 17%. 3 grandes investidores anunciaram a retirada de capital. Na internet, as hashtags #acredite nas mulheres e #TomásNãoFilhofanta viralizaram em todo o Brasil. A imprensa explorou cada detalhe. Um repórter do Estadão apareceu em Bixiga, batendo a porta de Helena. Sou Álvaro Mendes, jornalista. Sei que você não gosta de falar com a imprensa, mas, e tem algo que gostaria de dizer? Sobre tudo isso? Helena abriu a porta e o convidou a entrar. Irene serviu 2 xícaras de chá. Helena olhou firme para Álvaro. Não quero fama. Só quero que meu filho seja respeitado. E que ninguém mais zombe da mãe dele. Álvaro assentiu. Sua voz suavizou. Essa frase já vale a primeira página. Uma semana depois, Larissa Soares, atual esposa de Marcos, convocou uma coletiva de imprensa. O rosto dela estava gelado, olheiras profundas, batom rachado. Eu não sabia de nada. Estou devastada porque meu marido usou o papel de vítima para construir uma imagem, enquanto escondia seu filho legítimo por uma década. Um repórter perguntou. A senhora pretende continuar casada com o Sr. Marcos? Larissa suspirou longamente. Vamos morar separados. Meu advogado cuidará do restante. Helena recebeu uma carta manuscrita deixada na caixa de correio. Envelope branco, caligrafia familiar. Eu sei que não tenho o direito. Mas vim, não para reivindicar a paternidade. Vim para dizer que eu estava errado. Por favor, me permita ver vocês dois. Marcos. Irene olhou para a filha, perguntando em voz baixa. Você vai encontrá-lo? Helena ficou pensativa. Depois assentiu. Não porque ele merece. Mas porque o Tomás precisa encarar o passado. Não para perdoar, e sim para superar. No dia seguinte, Marcos apareceu em frente à casa em Bixiga. Sem carro de luxo, sem seguranças. Apenas um homem que não dormia havia noites, têmporas grisalhas, olhos fundos. Tomás observava por trás da porta. Helena a abriu. Pode entrar. Marcos entrou, mãos cerradas, costas curvadas. Ele olhou para Irene, fez uma reverência. Peço perdão, por tudo. Irene não respondeu. Apenas virou o rosto. Marcos se voltou para Tomás, ajoelhou-se. Você pode não me perdoar. Mas peço desculpas. Por não acreditar. Por ter transformado sua mãe em alvo de ódio. Não sou digno de ser seu pai. Tomás o encarou, depois olhou para a mãe. Helena fez um leve aceno de cabeça. Tomás respirou fundo, estendeu a mão. Sua voz era calma. Eu não preciso que o senhor seja meu pai. Já tenho minha mãe. Mas se for sincero, aperte minha mão como 2 homens. Marcos tremeu. Apertou aquela mãozinha. Após o encontro, Helena não permitiu que Marcos participasse da vida deles. Mas não o impediu de escrever cartas ou, um dia, ver Tomás se o menino desejasse. Um mês depois, Marcos realizou uma coletiva pública para se desculpar. A mídia registrou seu rosto abatido. Durante a fala, ele disse: Não culpo ninguém. Só a mim mesmo. Achei que podia controlar a verdade. Mas não. A verdade não precisa da minha aceitação para existir. Com a indenização moral que o advogado de Marcos ofereceu não por decisão judicial, mas como um dever ético, Helena comprou uma casa pequena perto do mar, em Ilhabela. Abriu uma cafeteria com o nome Tomás e a Luz. Ela convidou Mateus, Nelson e Beatriz para a inauguração. Todos choraram ao ver a placa pendurada no salão. Se você está sendo injustiçado, não tema. A verdade não precisa de proteção. Mas você precisa sobreviver até que ela apareça. Tomás ajudava a mãe a arrumar as mesas, depois corria para brincar na areia da praia. Todas as tardes, os dois sentavam na varanda da cafeteria, tomavam chocolate quente e observavam o pôr do sol brilhando no horizonte.
Helena murmurava. Você é o motivo de eu não ter caído. Agora, não preciso mais ter medo. Tomás assentia. Eu também. Não preciso mais fugir dele. Porque eu venci. E você também. Helena sorria. Sem lágrimas, sem mágoa. Apenas luz nos olhos da mãe e do filho. As manhãs em Ilhabela eram quentes e límpidas. A cafeteria O Tomás e a Luz virou um ponto de encontro querido na vila litorânea. As pessoas vinham não só pelo chocolate quente ou pelos bolinhos de amêndoas que Helena fazia toda manhã, mas pela paz que emanava daquele espaço pequeno, pelo riso cristalino de Tomás e pelo sorriso gentil da dona, que sempre se curvava para cumprimentar cada cliente. Atrás do balcão, Helena enxugava copos enquanto ouvia Tomás recitar um poema brasileiro de Antônio Machado para uma senhora cliente habitual. Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Esse menino tem alma de artista. A velhinha ria alto. Helena sorria. Cada dia passava como se fossem pequenos pedaços de paz se encaixando. Mas ela sabia, ainda faltava uma última peça. Numa tarde de junho, ao fechar mais cedo por causa da chuva, um envelope cinza foi entregue pelo carteiro. Escrito à mão. Para Tomás Valença. De Marcos Junqueira. Helena olhou para o filho. Quer abrir? Tomás assentiu. Sentou-se e abriu a carta. Dentro havia uma foto de Marcos ainda criança, ao lado do avô José, e uma folha escrita à mão. Tomás. Sei que perdi todos os anos importantes da sua vida. Não quero tirar nada de você. Só quero dizer que, se um dia quiser saber sobre o resto das suas raízes, sobre José, sobre seu avô, sobre os que carregam o mesmo sangue, estarei aqui para contar. Mesmo que você não me queira como pai, fui eu quem deu metade do seu DNA. E se houver algo que eu possa fazer para compensar, é só dizer. Eu não sou digno. Mas continuo esperando. Marcos. Tomás leu tudo em silêncio. Helena perguntou. O que você acha? O menino levantou a foto, a observou com atenção, depois dobrou a carta com cuidado. Eu quero vê-lo. Helena não se surpreendeu, apenas assentiu levemente. Tem certeza? Não quero que ele faça nada por mim. Só quero, e que ele saiba que eu não preciso dele. Mas eu ainda vim, porque sou mais forte do que ele jamais pensou. O encontro foi marcado em um pequeno parque no norte da cidade. Marcos chegou primeiro, vestindo uma camisa branca simples, sem seguranças, sem carro de luxo. Sentou-se em um banco de pedra, as mãos cerradas como um aluno esperando ser chamado. Tomás e Helena chegaram juntos. O menino foi à frente. Helena ficou mais atrás, deixando o filho caminhar sozinho. Marcos viu Tomás, levantou-se apressado, os olhos vermelhos. Você cresceu. Tenho 11 anos. Idade suficiente para saber quem me abandonou. Marcos baixou a cabeça. Eu sei. Mas eu não vim para acusar. Vim para dizer que vivi bem. E que minha mãe é a mulher mais corajosa do mundo. Eu acredito nisso. Fui estúpido demais para ver. Tomás estendeu a mão, devagar. Eu perdoo. Mas vou continuar com o sobrenome da minha mãe. Tenho orgulho dela. Marcos apertou a mão do garoto, com a voz embargada. Obrigado, e por ter vindo. Naquela noite, Helena sentou-se para escrever em seu diário. Sob a luz amarela suave do abajur, escreveu. Hoje, meu filho me ensinou uma lição: o perdão não precisa de motivo. Só precisa de um coração grande o suficiente para não ser sufocado pela dor. Algumas semanas depois, Marcos enviou uma quantia em dinheiro não muito, mas o suficiente para Helena consertar o telhado do café e comprar uma nova máquina de café. Junto, havia um bilhete. Não é dinheiro para pagar pelos erros. É apenas uma forma de dizer obrigado. Helena não respondeu. Mas aceitou. Numa tarde de outono, Irene estava sentada na varanda, observando o neto correr, e se virou para Helena. Vejo que você perdoou.
Não, mãe. Eu não perdoei porque ele merecia. Perdoei porque não quero que o Tomás cresça com ódio no coração. Irene assentiu, com os olhos marejados. Então você é mais forte do que eu. Um ano depois, o café ao Tomás e a Lúcio tornou-se um ponto conhecido na região. As pessoas vinham, não só pelo sabor, mas pela história por trás do lugar, sobre uma mulher que foi rejeitada, um menino que foi chamado de o bastardo, e sobre como eles transformaram a dor em luz. Beatriz veio de São Paulo para visitar, trazendo um exemplar de jornal. Você devia guardar isso. Na capa, havia uma foto de Helena em frente ao café, abaixo do título. A mulher de São Paulo que transformou injustiça em força e ensinou ao Brasil o que é orgulho. Helena sorriu, balançando a cabeça. Sabe, o que você chama de orgulho, na verdade é instinto de sobrevivência. No primeiro dia de aula do 6º ano, Tomás subiu ao palco para fazer o discurso. Estava de camisa branca, calça social e uma gravata vermelha bordada à mão no pescoço. Alguém já disse que crianças sem pais sempre vão sentir falta de algo. Mas eu não sinto falta de nada. Porque tenho uma mãe que nunca me abandonou. E mais importante do que o sangue é o afeto humano. Toda a plateia se levantou e aplaudiu. Helena, no fundo do auditório, chorava em silêncio. Ninguém mais a chamava de uma mulher caída. Ninguém mais dizia que seu filho era o sem pai. Naquele mesmo ano, Marcos levou pela primeira vez o avô José ao café. Seu José, o homem que enviará secretamente o exame de DNA para Helena, agora estava sentado diante de Dona Irene. Os dois idosos tomavam chá devagar. A senhora ainda me odeia? José perguntou. Não. Só lamento. Se o senhor tivesse dito uma palavra naquela época, Helena não teria quase morrido. Irene respondeu, o olhar suavizado. Tomás trouxe um pedaço de bolo para o avô. Não sei muito sobre o senhor. Mas sei que foi o senhor quem escolheu a verdade. Obrigado. À noite, Helena e Tomás sentaram-se na areia diante do mar. As ondas batiam suavemente. A lua já alta no céu. Mãe. Sim. Quero escrever um livro. Sobre o quê? Sobre a senhora. Sobre como a senhora nunca caiu. Helena riu. Então vai ser longo. Vai ter que começar do quarto frio em São Paulo, depois o tribunal, o restaurante e depois aqui. Tomás encostou a cabeça no ombro da mãe. Eu lembro de tudo. Cada vez que a senhora me abraçava no escuro. Cada vez que dizia a gente vai ficar bem. A senhora prometeu. E cumpriu. Helena não disse nada. Apenas o apertou forte nos braços. O livro O Minha Mãe é a Lúcio foi publicado primeiro na escola de Tomás, e depois por uma pequena editora, com tiragem de 1000 cópias. Helena guardou um exemplar, encapado em tecido vermelho, ao lado de uma antiga foto de casamento, uma foto que ela não queimou, nem rasgou, apenas manteve ali, como um lembrete. O passado existiu, mas não tem o direito de definir o presente. Anos mais tarde, quando Tomás já era estudante de sociologia, foi convidado a palestrar num fórum nacional sobre preconceito de gênero. Ele encerrou seu discurso com a frase: Eu não sou filho de Marcos Junqueira. Eu sou filho de Helena Valença. E é disso que me orgulharei para sempre. Helena assistia ao filho pela transmissão ao vivo. Irene, agora bem mais debilitada, segurava a mão da filha. Tudo, e voltou ao lugar certo. Helena assentiu. Os olhos brilhando com uma luz suave não era o brilho da vitória, mas a serenidade depois da tempestade. Naquela tarde, após fecharem o café, Helena e Tomás foram até o mar. Sentaram-se na areia, observando o pôr do sol tingir de roxo a superfície da água. Mãe, a senhora se arrepende? Não. Porque se não fossem todos aqueles anos, eu não teria você como é hoje. Tomás sorriu, segurando a mão da mãe. E se não fosse pela senhora, eu não saberia como atravessar a escuridão sem me tornar uma pessoa sombria. Helena recostou a cabeça no ombro do filho. O vento do mar soprava. As ondas sussurravam como antigas palavras de consolo.
O sol se pôs. Mas dentro deles, o amanhecer nunca se apagou. Essa história é a prova de que a verdade não precisa ser protegida, mas as pessoas precisam de coragem para sobreviver até que ela venha à tona. Helena suportou injustiça, pobreza e preconceito, mas com amor e resiliência, ela protegeu seu filho e sua dignidade. A maior lição é: nunca deixe que o preconceito dos outros defina seu valor. E o perdão não é para quem merece, é para nós mesmos. Para sermos livres. Para seguirmos em frente. E para que a luz possa voltar. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.